Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para comentarmos a nossa lição dos nossos amados juniores. Olha aí a lição dos juniores, que esse trimestre está com um tema muito bom, que é a história dos profetas. Então a gente vai ter muito profeta aí. Semana passada a gente falou sobre Isaías. Confessei a vocês que é um dos profetas que eu mais gosto, por se tratar do profeta messiânico, né? Amo o profeta Isaías. E hoje a gente vai falar, olha aqui nessa bandeirola dos profetas. Esse material está disponível na aula 1, mas eu vou deixar aqui também no link, tá bom? Da aula. Que é essas bandeirolas com o nome profeta. Também tem o Sejam Bem-vindos, ainda dá tempo para você colocar lá o Sejam Bem-vindos, tá bom? Do trimestre, tá lá também. E aí a gente vai falar hoje sobre Jeremias, e o título da nossa lição é O Profeta que Anunciou o Cativeiro. A nossa leitura bíblica está em Jeremias, o capítulo 1, do versículo 5 ao 19. E o objetivo da lição de hoje é ensinar que Deus usa situações difíceis para levar seus servos ao arrependimento, tá? Nossa lição ela vai girar em torno disso, né? Jeremias ele foi chamado por Deus para anunciar, nossa boquinha da semana passada, lembra? Que a gente tirava algumas coisas aqui de dentro. Hoje eu trouxe ela para representar essa questão de Jeremias, que ele anunciava, né? Ele foi escolhido para anunciar que se o povo não se arrependesse, né, se o povo não voltasse atrás de certas coisas que não agrada a Deus, o povo seria levado cativo. E aí, eu trouxe aqui para vocês, antes de mais nada, um material que a gente já usou. Quem está aqui há alguns trimestres vai saber que a gente, pronto, na lição no trimestre dos juízes, por exemplo, a gente usou muito isso aqui, tá? Que é os 10 mandamentos. Isso aqui é um material que está em PDF aí embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí o que foi que eu fiz? Eu imprimi, isso aqui é no tamanho de A4, tá? 2A4. Foi o que eu fiz? Eu imprimi, você vê, tem um formatozinho aqui de tábua, tá? Aqui tem 4, aqui tem mais 6, forma os 10 mandamentos. E aqui atrás eu coloquei cartolina dupla face. Você pode botar cartolina guache, emborrachado, tá bom? O que ficar mais acessível para você. Como eu sempre falo, gente, trabalhem na realidade de vocês, tá? Hoje eu trouxe um negócio aqui que eu vou mostrar para vocês já, que geralmente eu trago muito enfeitado, bem enfeitadão. Mas hoje eu trouxe um pouquinho mais simples para você ver que nem sempre a gente vai ter lá o dinheiro do emborrachado, por exemplo. Então você vai trabalhar com aquilo que você tem, contanto que você ensine a palavra de forma a atrair a atenção das crianças, tá bom? Tenho também aqui, ó, nesse formato aqui, menorzinho, que aí aqui as duas dá em 1A4, tá bom? Então tá nesse formato menorzinho a mesma coisa, tá bom? Cartolina dupla face, ou emborrachado, ou guache, ou o material que você tiver, ou vou estar disponibilizando também um arquivo onde tá branco aqui é marronzinho, então você pode simplesmente cortar e mostrar, tá bom? E aí o que é que acontece? O povo ele estava desobedecendo muito isso aqui. Uma coisa que a gente sempre vê é que o povo sempre se volta para a idolatria, né? Na época dos juízes também eram assim, foi por isso que a gente trabalhou muito isso aqui. É interessante que você tenha na sua sala, para a criança estar sempre disponível lá para ela, tá? De acordo com sua realidade. E o interessante é que ele sempre se afastava de Deus, e o mandamento que era mais... que ele mais desobedecia era justamente adorar outros deuses. Então, assim, ele tem o único Deus ali à disposição dele, né? À disposição, quando eu digo, é que ele está ali sempre para nos ajudar, nos proteger. E o povo sempre se afastava. E aí, Jeremias ele foi escolhido para anunciar que se não houvesse mudança, né? O povo seria levado cativo, né? E aí, Jeremias... eu acho muito interessante, é muito lindo lá, que fala que Jeremias ele foi escolhido pelo Senhor desde o ventre de sua mãe, né? E aí você pode falar para suas crianças, né, que eles são especiais, que Deus também tem um plano na vida deles, assim como tinha na vida de Jeremias. Deus ele tem um plano na vida das suas crianças desde a barriga da mamãezinha deles. E trazer isso, porque nós somos instrumentos de Deus.
tá? Então você já traz a sua criança para essa realidade de Jeremias. E aí, Jeremias agora começa a botar alguns empecilhos e ele diz assim, ó, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem, né? E Deus diz que onde ele for, é para ele ir, onde Deus manda ele ir, ele tem que ir e falar o que Deus mandar, né? E quando a gente está com Deus, né? A gente não precisa colocar empecilho, porque Deus ele está ali. Então a gente se sente forte com Deus. Somos fracos, né? Incapazes, mas com Deus nós somos fortes, tá? Porque temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. O nosso memorizando está lá em Jeremias, o capítulo 1 e o versículo 8. Gente, como eu sempre falo, abra sua Bíblia, tá? Leia o memorizando na sua Bíblia. É muito interessante que você leia na sua Bíblia, porque a criança ela precisa entender que é Deus que está falando, não é algo que veio da sua mente, que você pegou num recorte de revista. Não. Vai lá na Bíblia, a criança ela precisa ter esse contato com a Bíblia. Então, se você, que é o exemplo dela, não está fazendo, ele também não vai querer fazer, a criança também não vai querer fazer. Então, sempre pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no versículo, tá? Depois você lê na lição, depois você faz um visual, mas o primeiro momento é na Bíblia, tá? Jeremias 1:8 diz assim, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, quando Deus ele fala, ele cumpre, né? Então, Jeremias ele não precisava temer, porque ele estava com o Todo-Poderoso. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó. Geralmente eu trago todo enfeitado, né? Pronto. Hoje eu trouxe bem simples, ó, um ofício e imprimi. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Jeremias 1:8, tá? Contanto que isso fique visual. Eu tenho um quadro na minha sala, Bênção de Deus, escreve lá e você pode fazer uma dinâmica lá com seus alunos, né? E vai apagando cada palavrinha dessa, faz eles irem repetindo. Eles vão repetindo e quando no meio da frase lá, quando eles estiverem repetindo, você vai apagar uma palavra, e de novo, aí vai apagar outra, até vai chegar um momento que não vai ter palavra nenhuma no quadro, e a sua criança ela já memorizou. E você vai agora trazer para a parte prática, né? E dizer que Deus ele é proteção, que Deus ele está sempre conosco, disposto a nos ajudar, né? Só basta a gente estar ali, ó, seguindo os seus mandamentos, tá? E aí, tem uma dinâmica que a comentarista ela colocou aqui no Memorizando, que é fazer um círculo e cada criança vai falando uma palavra do versículo, tá? E aí quem errar, pula, vai para a próxima criança e assim vai. E aí eu trouxe para vocês um material que a gente também já utilizou em algumas aulas passadas, que é Degraus do Arrependimento, que aqui está com dois papéis desses que você pode imprimir e dar para suas crianças, tá bom? Então tá aqui, ó, de baixo para cima, tá? Reconhecer que pecou, sentir tristeza, confessar o erro, corrigir o erro e não repetir o pecado, não repetir o erro. Esses eram os passos que o povo deveria seguir. Mas a gente lendo Jeremias, a gente vai ver que não foi bem o que aconteceu, né? O povo continuou nas suas práticas, né? Nas suas velhas práticas e chegou a ser levado cativo, tá? Tem aqui também, ó, Roda do Arrependimento. É o mesmo conteúdo que tá aqui, tá? Só que aqui, ó, um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui no começo. Cadê? Aqui. Errei. E agora? O que é que eu faço? Eu vou reconhecer que pequei. Eu vou sentir tristeza, porque o arrependimento causa a tristeza, tá? Eu vou sentir ali que realmente eu errei, que não era para ter feito aquilo. Eu vou confessar o meu erro. Eu vou corrigir o meu erro e eu não vou mais errar, tá? Então, são duas formas de você levar a questão do arrependimento aí para suas crianças. Eu tenho aqui esse livro, Manual Bíblico para Crianças. Eu gosto muito desse livro aqui, se você quiser adquirir. É só passar na nossa livraria aqui, tá? Que a gente tem disponível esse livro. É muito interessante porque de Gênesis e Apocalipse ele vai trazer
algumas informações sobre os livros. Aqui, ó, por exemplo, aqui Jeremias, ele vai colocar o escritor, o local onde foi escrito, quem são os personagens, por que é importante e algumas das histórias em Jeremias. Então, ele vai trazer algumas curiosidades, digamos assim, algumas informações referentes ao livro em si. E aqui, ó, cada capítulo, ele faz um resumo, é como se ele resumisse aquele capítulo. Então, aqui, por exemplo, eu achei muito interessante que, além do resumo, ele tem uma observação aqui sobre o versículo 1 do capítulo 1 de Jeremias, que diz assim: Jeremias foi um grande profeta do Senhor. Ele disse ao povo que o julgamento chegaria se não voltassem para Deus. Frequentemente, Jeremias é chamado de o profeta chorão. Isso é bem interessante também você passar para a sua criança, que, por exemplo, Isaías é o profeta messiânico, é conhecido como profeta messiânico. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Então, é interessante que você vá trazendo essas referências, porque isso vai marcando na mente da criança. E aí, quem é o profeta chorão? Jeremias, tia. Então, e por que Jeremias ele era chamado de profeta chorão? Então, aqui ele dá uma breve explicação. Diz assim: ele viu muitas pessoas feridas e mortas. Ele viu sua terra natal ser destruída e o seu povo levado embora. Não é de se admirar que ficasse triste. Então, é interessante. Então, cada capítulo aqui, ó, ele vai... Dá para vocês verem aqui, ó, cada capítulo ele faz meio que um resumo. Então, é bem interessante isso aqui. Isso de todos os livros, tá? Todos os livros são assim, ó. Tá vendo? Então, é interessante que você faça essa relação. Profeta messiânico, profeta chorão, tá? Para que a criança ela consiga realmente memorizar aquilo que você está falando. E, por fim, não menos importante, eu trouxe aqui também um material que a gente já utilizou. Por isso que é interessante que você guarde esses materiais que você vai utilizando nas aulas, porque você pode utilizar em um outro momento. Às vezes não é o mesmo personagem, mas vai falar, como aqui no caso, falar de arrependimento. A gente já falou sobre arrependimento no trimestre passado. Inclusive, isso aqui foi do trimestre passado. Isso aqui, esse aqui, tá? Quando a gente falou lá sobre o Salmo de Davi, quando Davi se arrepende do pecado que cometeu. Então, e aí, ó, estou eu aqui novamente trazendo para vocês o mesmo material. Então, mesmo que não seja a mesma história, mas o tema ali, o assunto que vai ser tratado, você pode utilizar também. E aqui, ó, é a mensagem da salvação por meio da mão. Esse aqui é um material que está na Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, que é aquela Bíblia da PEC, tá? Muito boa, super recomendo. E aqui, ó, ele vai dar os passos, né? A mensagem da salvação, que é aquilo que a gente precisa pregar, a gente precisa falar de Deus, a gente precisa falar de Jesus para os nossos amiguinhos, e você vai passar isso para a criança. Então tá aqui, ó. Deus me ama, sou pecador, Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu por mim, ressuscitou, recebo o Senhor Jesus e estou salvo. Então o povo havia esquecido de que Deus, esquecido não, né? Tinha abandonado as práticas, as leis de Deus, né? E agora começou a aborrecer o Senhor com pecados e, infelizmente, nesse momento Jeremias não foi ouvido e foi levado de cativo todo o povo, né? E a gente bem conhece a história e é sempre um ciclo, né? Que o povo peca e Deus ele manda alguém anunciar a palavra e o povo às vezes se arrepende, às vezes não. Então você sempre focar. Se errou, se arrependa, confesse seu erro e deixe, tá? Que Deus ele está sempre pronto para nos perdoar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos. Que sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Comentem muito, porque isso realmente ajuda a gente. Agradecer aos comentários que vem tendo aí nas publicações. Isso tem nos ajudado, tá, a melhorar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Espero vocês aqui por todo esse trimestre. Deus abençoe e fique na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.